Bem-vindo ao Farol. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Ele começa com uma cena simples e poderosa. Jesus está orando. Os discípulos observam, percebem que ali existe um segredo de vida e pedem para aprender. Isso já é um diagnóstico espiritual e humano. Antes de qualquer técnica, existe sede. Eles não pedem uma fórmula para parecerem religiosos. Eles pedem um caminho para se relacionar com Deus no ritmo real da vida. Teologicamente, Jesus responde revelando o coração da fé. Oração não é informar Deus sobre o que ele ignora, nem é torcer o braço do céu. Oração é comunhão, alinhamento, presença. Quando Jesus ensina a começar com o Pai, ele está dizendo que a base da oração não é o medo, é pertencimento. A palavra Pai não é um enfeite devocional, é identidade. Identidade muda tudo. Quem ora como filho não negocia amor, não compra aceitação, não precisa performar a perfeição. Pede, confia, volta, insiste, porque sabe para onde volta. Santificado seja o teu nome. Não é Deus precisando de elogios, é o coração humano sendo reordenado. No cotidiano, a gente santifica outras coisas sem perceber. Santifica a aprovação, santifica o dinheiro, santifica o controle, santifica a ansiedade como se ela fosse prudência. Santificar o nome de Deus é recolocar o centro no lugar certo. É declarar que que é mais sagrado, não é a minha reputação, é a presença dele. Quando essa frase entra na rotina, ela vira um freio suave antes de reagir, um silêncio antes de responder no impulso, uma humildade antes de se justificar, um olhar antes de acusar. Venha o teu reino. É uma das frases mais revolucionárias já pronunciadas. Filosoficamente, isso reorganiza a ideia de bem, de poder e de finalidade. O reino de Deus não é fuga da realidade, é a realidade como deveria ser. É justiça que não humilha, verdade que não destrói, autoridade que serve amor, que não manipula. Pedir que o reino venha é pedir que a vida comum seja visitada por uma ordem mais alta. Na prática, isso toca decisões concretas. A forma como você trata o porteiro, o cliente, o colega que erra, o filho que chora, o cônjuge cansado. O reino não começa no palco, ele começa no tom de voz. Dá-nos hoje o pão para este dia é a espiritualidade do suficiente. Psicologicamente, é um antídoto contra o vício do amanhã. A ansiedade costuma viver no futuro e o orgulho costuma viver na autossuficiência. Jesus puxa a mente de volta para o hoje. Especialistas em saúde mental lembram que a regulação emocional passa por reduzir catastrofização e retornar ao presente. E a prática diária de oração funciona como um treino de atenção e confiança. O pão de hoje inclui o que alimenta o corpo e o que sustenta a alma. Um passo possível, uma conversa necessária, um trabalho honesto, um descanso que você vem adiando. O cuidado com o sono, a disciplina de desligar a tela e respirar. Oração, aqui, não é só mística, é higiene do coração. Perdoa nossos pecados, assim como perdoamos os que pecam contra nós. É o ponto em que a oração encosta na ferida. Teologicamente, perdão, não é fingir que não doeu, é interromper a cadeia da vingança e recusar que o mal tenha a última palavra. Psicologicamente, muitos terapeutas observam que o rancor prolongado mantém o corpo em estado de alerta e consome energia vital. Perdoar não é sempre reconciliar, nem sempre é voltar ao mesmo lugar, nem sempre é imediato, mas é escolher não ser governado pela ofensa. No dia a dia, isso pode começar pequeno, pode ser a decisão de não repetir a história para inflamar a própria raiva. Pode ser uma oração honesta dizendo: Pai, eu não consigo ainda, mas eu quero querer. Pode ser o passo de colocar limites sem ódio, de buscar justiça sem se tornar cruel, de parar de punir o outro com silêncio como arma. Não nos deixes cair em tentação. É um reconhecimento maduro. Eu não sou
invencível. Eu tenho pontos cegos. Eu posso me enganar. Filosoficamente, é humildade sobre a condição humana. Sociologicamente, é lucidez sobre ambientes que moldam escolhas. A tentação não é apenas um impulso individual. É também um sistema de estímulos. O celular que promete alívio e entrega comparação. O consumo que promete identidade entrega vazio. A pornografia que promete intimidade entrega isolamento. A fofoca que promete pertencimento e entrega culpa. Orar por livramento é pedir força e também estratégia. É pedir sensibilidade para perceber o início do caminho, não apenas o precipício. É criar rotinas que protegem, amizades que sustentam, horários que diminuem risco e coragem para dizer não antes de estar fraco demais. Então Jesus conta a parábola do amigo à meia-noite. Aqui ele ensina persistência, não como teimosia mágica, mas como confiança que não desiste na demora. Muitos desistem de orar não por falta de fé, mas por cansaço e frustração. Jesus trata disso com realismo. A meia-noite é quando a gente não tem mais recursos. É quando chega uma demanda inesperada, uma crise no casamento, um diagnóstico, um filho em conflito, uma dívida, uma solidão. E é nesse horário interno que a oração se revela, não como ornamento, mas como porta. Peçam, procurem, batam, descreve movimento. A oração bíblica não é passividade, é relacionamento ativo. Psicólogos contemporâneos falam sobre agência, a capacidade de agir com sentido, mesmo em cenários difíceis. A oração alimenta a agência porque lembra que você não está sozinho e porque reorganiza prioridades. Pedir é reconhecer necessidade. Procurar é buscar caminhos, estudar, aprender, conversar, trabalhar, planejar. Bater é insistir quando a primeira tentativa não abriu. A fé aqui não substitui responsabilidade. Ela sustenta. A imagem final é de um pai que sabe dar coisas boas. Jesus não diz que Deus dá tudo o que queremos do jeito que queremos. Ele diz que Deus dá o que é bom. Isso corrige a nossa leitura ansiosa da vida. Às vezes, você pede alívio e recebe força. Pede pressa e recebe maturidade. Pede respostas e recebe presença. E Jesus fecha falando do Espírito Santo como o grande presente. Teologicamente, isso é central. O maior dom de Deus não é uma coisa, é Ele mesmo habitando em nós, consolando, confrontando, guiando, despertando coragem, produzindo amor, dando discernimento. Agora, traga isso para o seu dia. Quando você acordar com a mente acelerada, faça 1 minuto de oração que te devolva ao eixo. Pai, eu pertenço a Ti. Santifica o Teu nome em mim hoje. Que Teu reino apareça nas minhas escolhas. Dá-me o pão do necessário. Dá-me coragem para perdoar e sabedoria para colocar limites. Livra-me das armadilhas que parecem pequenas. Dá-me Teu Espírito para eu não viver só de impulso. Se você está atravessando uma meia-noite, ore com honestidade. Deus não se ofende com a sua verdade. A oração não precisa ser bonita, precisa ser real. E se você acha que não consegue, comece com o pedido mais simples. Ensina-me a orar, sustenta-me. Hoje eu bato na porta porque não tenho outra esperança que vale a pena. E que ao longo do tempo você perceba o que tantos mestres da vida espiritual afirmam de modos diferentes. A oração não muda apenas circunstâncias. Ela muda o orante, ela faz o coração ficar menos reativo e mais lúcido. Menos amargo e mais livre. Menos desesperado e mais firme. Porque no fim, orar é voltar para casa por dentro. E casa, quando é casa de verdade, não é um lugar onde você precisa merecer ficar. É um lugar onde você aprende a viver. Acompanhe agora o texto bíblico. Ensino sobre a oração. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados,
assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo, a Maianói, para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer, e ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa, por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Assim, terminamos nosso encontro de hoje. Até o próximo vídeo para continuarmos conhecendo e seguindo o caminho que nos leva de volta ao Criador.